E aí, galera, hoje nós vamos começar um capítulo extremamente importante na física, que é o movimento retilíneo uniforme, matéria que cai em quase todas as provas do Brasil, Enem, sempre está lá. E a importância de entender o movimento retilíneo uniforme é que lá na frente vai ter o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. Então, se você tiver dificuldade no MRU, no movimento retilíneo uniforme, você terá dificuldade nos outros. Então, a gente vai aprender muito bem esse capítulo para você ficar super bom em tudo. Então, é o seguinte, o nome, movimento retilíneo uniforme. Eu irei traduzir palavra por palavra. Nos vídeos anteriores, a gente trabalhou com a palavra movimento. O que é estar em movimento? É a posição mudar com o decorrer do tempo. Então, para lembrar, vou escrever de novo. A posição muda com o decorrer do tempo. Só que tem um detalhe. Essa posição vai poder mudar de qualquer jeito? Daqui a pouco a gente vai ver isso. A outra palavra, retilíneo. O que significa o retilíneo? Que a trajetória pode ou é obrigada a ser uma linha reta? É obrigado. Lembra quando a gente estudou velocidade média? Que o carro, durante a viagem, poderia fazer curva? Aqui não. Aqui a trajetória é obrigada a ser retilínea. Então, retilíneo, trajetória, é obrigado a ser uma linha reta. Não pode fazer curva. E a palavra mais importante é o quê? Uniforme. Uniforme significa que alguém vai estar constante. Alguma grandeza vai estar constante. Que grandeza será essa? Vai ser a velocidade. Então, uniforme, a velocidade constante. A grosso modo, a velocidade ser constante significa o quê? Que ela não muda com o decorrer do tempo. Só que para as provas, isso tem algumas outras implicações. Qual? Uma implicação, a velocidade é constante? O que significa isso? Significa que em uma hora eu posso ou sou obrigado a andar 40 km se a velocidade é 40 km por hora? Em uma hora eu sou obrigado a andar 40. Em 2 horas eu posso andar 30 km? Não. Posso andar 20? Não. Posso andar 60? Não. A velocidade não é constante? Se uma hora eu andei 40 km, se passar mais uma hora eu sou obrigado a andar mais quanto? 40. Mais uma hora? 40. Ou seja, se a velocidade é constante, em tempos iguais, é obrigado a andar a distâncias iguais. Então, toda vez que a velocidade for constante, em tempos iguais, é obrigado a andar a distâncias iguais. Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo e isso vai ficar mais claro na sua mente. Uma outra coisa que você tem que ter em mente sobre a velocidade ser constante é o seguinte. Imagine que um carro sai da cidade A e vai para a cidade B com movimento retilíneo uniforme. Então, assim, primeiro, ele vai poder fazer curva? Não, porque a trajetória é retilínea. Se você olhar no velocímetro do carro ou do ônibus na cidade A, ele vai estar marcando 40 km por hora. Aí a prova pergunta, no ponto C, qual é a velocidade desse ônibus, desse carro? Como a velocidade é constante, o que tem que acontecer? A velocidade não muda com o decorrer do tempo, então aqui você pode afirmar que o velocímetro vai estar marcando quanto? 40 km por hora. Se eu pegar aqui no ponto D, eu posso afirmar que o velocímetro está marcando o quê? 40 km por hora. Só que lembrando, que velocidade o velocímetro marca? Lembra das aulas passadas? O velocímetro marca a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea no ponto A, 40 km por hora. No ponto C, 40 km por hora. No ponto D, 40 km por hora. No ponto B, 40 km por hora. Ou seja, a velocidade instantânea, ela vai ser 40 km
por hora o tempo todo. E uma outra coisa que você tem que ter noção. O carro sai de A e chega em B e tem uma velocidade média? Tem. É possível saber o valor da velocidade média de A até B? Aí você vai pensar, uai, professor, não tem como. Eu não sei a distância percorrida. Eu não sei o tempo total gasto. Como que eu vou saber qual é a velocidade média sem esses dois dados? Aí que você tem que ir lá na definição. O que é velocidade média? É a média de todas as velocidades do percurso. Qual é a velocidade aqui no percurso? 40 km por hora. Aqui, 40, 40, 40, 40. Se todas as velocidades são 40 km por hora, se eu pegar todos e fazer uma média, quanto que vai dar a velocidade média? 40 km por hora. Logo, uma observação extremamente importante. Quanto que é a velocidade instantânea? O tempo todo? 40 km por hora. Qual é a velocidade média? 40 km por hora. O que está acontecendo aqui? A velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Isso sempre acontece na física? Não. Isso somente acontece na física quando a velocidade é constante. A velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Extremamente importante essa propriedade também. A velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Fique muito atento a isso. Velocidade constante, ela muda com o decorrer do tempo, a velocidade? Não. Mas quais as implicações? Em tempos iguais, anda a distâncias iguais. E a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Cuidado com esses detalhes no dia da prova. Como que cai na prova as informações que eu dei a respeito do que é o movimento retilíneo uniforme? Imagine o seguinte, que tem um caminhão que está numa estrada longa e reta. Só que esse caminhão está vazando óleo. E esse óleo que está vazando está deixando marcas no asfalto, como nós temos aqui. Então é o seguinte, essas marcas, imagine essa marca aqui. Marcou, pingou o óleo aqui, marcou. Aí ele está em movimento, vem cá e marca essa. Dessa posição até essa posição passa um tempo. Vamos imaginar um tempo, um intervalo de tempo? Vamos imaginar 1 segundo. Então, 1 segundo. Daqui até aqui gasta 1 segundo. Daqui até aqui deixa outra marca, mais 1 segundo. Mais 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Ou seja, o mesmo intervalo de tempo entre as duas marcas. O que a prova quer de você? Que tipo de movimento é esse? Então é o seguinte, vamos pensar. Para sair daqui até aqui, ele anda uma distância? Anda. Aqui ele anda o quê? A mesma distância. Ou seja, em tempos iguais, 1 segundo e 1 segundo, ele está andando a mesma o quê? Distância. Quando que em tempos iguais anda distâncias iguais? Quando a velocidade é constante. E qual é a trajetória? Trajetória é linha reta. Ele está mudando a posição? Tá. Você está mudando a posição, ele está em movimento. Trajetória, linha reta. Em tempos iguais, anda distâncias iguais. Isso acontece quando a velocidade é o quê? Constante. Então, o movimento do caminhão é movimento retilíneo uniforme. E aí que a gente já pode começar a brincar com as informações que a gente tem de aulas passadas. Aqui, a velocidade média coincide com a instantânea? Sim, porque toda vez que a velocidade for constante, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea, ok? Imagine agora o exemplo número 2. Imagine que o caminhão agora, as gotas que estão caindo de óleo, tenha esse padrão aqui. Aí o seguinte, a prova quer saber qual o movimento que o caminhão está agora. Então, pensando, uma coisa que o aluno às vezes erra muito, é esse tipo de raciocínio aqui, ó. Daqui até aqui ele gasta quanto? 1 segundo. Aí, o que o aluno pensa? E daqui até aqui é 1 segundo? Daqui até aqui é 1 segundo? O que o aluno pensa? Não, professor, é mais do que 1 segundo. Não é o mesmo intervalo de tempo. Aí que você tem que entender. O que vai vir escrito lá no enunciado? Mesmo intervalo de tempo. Até porque isso aqui não é o tempo. Isso aqui não é o tempo. Não é o tempo. Isso é a distância percorrida nesse intervalo de tempo que é quanto? 1 segundo. Então agora vamos tentar traduzir o movimento. Trajetória linha reta.
A posição está mudando. Então, se a posição muda, está em movimento. Linha reta. E a velocidade, aqui ela é constante? Lembra, para a velocidade ser constante, em tempos iguais tem que andar a distâncias iguais. Aqui, qual é o intervalo de tempo? 1 segundo. Qual é o intervalo de tempo? 1 segundo. Qual é o intervalo de tempo? 1 segundo. No mesmo intervalo de tempo, está andando distância cada vez maiores. Então, logo a velocidade não pode ser o quê? Constante, porque quando a velocidade é constante, em tempos iguais, anda a distâncias iguais. Então, se a velocidade não é constante, o que está acontecendo com a velocidade? Se em tempos iguais está dando distância cada vez maiores, é porque a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Ou seja, toda vez que em tempos iguais andar a distância cada vez maiores, a velocidade aumenta. Agora, imagine no exemplo 3. Imagine que agora as gotas de óleo estão deixando esse padrão no asfalto. Qual o movimento que esse caminhão tem agora? Então vamos lá de novo. A posição está mudando? Está. Se a posição está mudando, quer dizer que está em movimento. Qual é a trajetória? Linha reta. Aí vamos pensar na velocidade. Lembrando, qual é o intervalo de tempo que a gente está considerando? 1 segundo. Aqui também o intervalo de tempo é 1 segundo? Você agora já está mais esperto, né? Isso aqui não é o tempo, isso aqui é a distância, que a gente não vê o tempo, né? Então aqui, ó, aqui tem uma distância. Para andar essa distância, 1 segundo. Para andar essa distância aqui que é menor, 1 segundo. Para andar essa distância aqui que é menor, mais 1 segundo. Ou seja, aqui em tempos iguais está andando distâncias iguais? Não. Logo, a velocidade não é o quê? Constante. Se em tempos iguais está andando distância cada vez menores, é porque a velocidade diminui com o decorrer do tempo. E agora a gente pode brincar mais um pouco. Aqui, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea? Não, porque lembra, só quando a velocidade for constante que a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Então, deu para identificar o que está acontecendo? Ok? Para finalizar, vamos ao exemplo número 4. Imagine agora que o caminhão ele entrou numa rotatória circular e o óleo está deixando esse padrão de marcas no chão. Então vamos identificar o movimento. Já vai guardando. Na cinemática, a coisa mais importante que tem chama-se identificar o movimento. O tempo todo a gente vai estar procurando isso. Identifica o movimento, identifica o movimento, identifica o movimento. Então vamos lá. Aí é o seguinte, lembrando, intervalo de tempo, 1 segundo. Intervalo de tempo, 1 segundo. Está mudando a posição? Está. Então está em movimento. Trajetória circular. Então o movimento é circular. Aqui anda uma distância? Sim. Aqui a distância é a mesma? A distância é a mesma? Sim. Logo, em tempos iguais, está andando distâncias iguais. Quando que acontece isso? Quando a velocidade é constante. Ou seja, esse aqui é o famoso movimento circular uniforme. Brincando, aqui a velocidade média coincide com a instantânea? Tem certeza que muita gente está pensando não. Que está pensando que isso só acontece quando é movimento retilíneo uniforme. Mas, na verdade, não é só no movimento retilíneo uniforme. Quando que a velocidade média coincide com a instantânea? Quando a velocidade for constante, independente se é retilíneo ou circular. Então, fica atento a isso. Então, ok, para vocês aí, sabendo tudo sobre essa parte de identificar o movimento.